Fala, gurizada. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais técnico, porque finalmente vai ser o tutorial daquele projetinho que eu falo que eu tô usando para agregar notícias e para ler e me informar sobre os roteiros, né, que eu trago no canal. Então eu meio que vou mostrar como é que ele funciona, explicar como é que eu fiz ele, demonstrar como vocês podem customizar para vocês mesmo instalarem e buscarem as notícias que vocês acham interessante. Não vai ter muito disso, porque a gente já falou nos outros vídeos, mas vai ter um pouquinho de reflexão sobre o vibe coding, sobre o que eu achei mais útil e tal. Então, enfim, finalmente, né, achei um tempinho para fazer algo sobre esse projeto. Acho que vocês vão achar interessante. É um vídeo um pouquinho mais técnico do que geralmente tem no canal, mas nós temos vários outros, tá? Então eu vou deixar no finalzinho do vídeo uma playlist que tem vários vídeos técnicos e tutoriais que a gente já fez. E é isso aí, se vocês curtem esse tipo de conteúdo sobre tecnologia e política, né? Somos o canal Tecnologia e Classe e vamos nessa. Primeiro, né, avisar vocês que ele é código aberto, então ele tá no meu GitHub, que é lfzavac, tá escrito Zavac aqui em cima, ó, tá vendo? Barra Meridiano. E ele é um projeto que ele é baseado num outro projeto, e eu vou explicar, né, por que eu baseei, que se chama Meridian. E a ideia toda, tá, é que esse projeto aqui foi feito por um engenheiro do Google quando ele estava mostrando o Gemini, e daí ele disse, olha só, esse projeto aqui que eu fiz integra o Gemini para ler as notícias e fazer resumos, né, úteis como se fossem os resumos para o presidente dos Estados Unidos. A ideia seria, né, que ele recebe um relatório sobre várias coisas que ele precisa saber. Obviamente o Trump não deve ler nenhum desses relatórios e só improvisar, né, quando ele sai para as reuniões, mas isso não tem nada a ver, é só minha piadinha para alfinetar o Trump aqui. Mas daí eu, tipo, pensei assim, pô, que legal, vou tentar fazer esse projeto funcionar, né, porque eu tô interessado em ter uma coisa parecida. O projeto não compilava direto, tá? Tipo, eu tentei rodar ele e não instalava as coisas, não tava legal, fui nas issues, ninguém conseguiu me explicar direito como é que funcionava. E daí eu pensei assim, tá, estão dizendo que o Gemini 2.5 ele é o melhor em codificar as coisas e tal, então eu vou pegar e vou explicar exatamente o que é o projeto e vou ver se ele me gera alguma coisa que eu possa rodar eu mesmo. E daí eu botei especificamente ali que eu queria que ele gerasse com tecnologias simples e fáceis de usar. E daí, ao invés dele gerar isso aqui com os JavaScripts modernos e um monte de framework que eu não estava familiarizado, né? Embora seja a coisa mais moderna do JavaScript e tal, e embora eu também seja um dev que no meu dia a dia eu mexo com coisas de web, com JavaScript e React, ele me pegou e criou uma outra coisa que era Python com um banco de dados SQLite 3 e o Flask, né? E também, embora eu não seja tão familiarizado com Python, eu entendo relativamente bem, já fiz algumas aplicações assim, e eu peguei, rodei e funcionou a minha versão da aplicação, né? Então, enfim, ele é derivado desse projeto, mas não tem nenhum código parecido, porque basicamente uma IA fez o vibe coding, né? Do zero, eu tentando guiar ela ali. E para vocês entenderem como é que o aplicativo é, na realidade, isso aqui é a versão que eu tenho rodado há vários meses. Esses são todos os relatórios que foram gerados. Se a gente pegar aqui o último, do dia 27, sobre o Brasil, que ele nos gerou, ele vai listar alguns tópicos, ó, temas abrangentes e críticos. O que ele achou que é importante? Diplomacia e relações bilaterais, reaproximação estratégica com os Estados Unidos, dinâmica político-judiciária, a atuação do Supremo Tribunal Federal em caso de grande repercussão política, pressões econômicas setoriais, desafios em setores chaves como construção civil e energia com impacto direto nos custos de vida e na atividade econômica. Quarto, questões sociais e ambientais fragmentadas, uma série de questões distintas, desde direitos reprodutivos até impactos ambientais de novos setores que demandam atenção. E daí ele pega e quebra aqui os tópicos e as notícias. Tem uma coisa que tecnicamente falta um pouco, que é ele referenciar corretamente os links para todas as notícias, mas a gente meio que consegue entender quais são as notícias aqui, quando ele fala, por exemplo, diplomacia Brasil-Estados Unidos, fala do encontro bilateral com o Lula, fala aqui, ó, por exemplo, otimismo declarado, o presidente Lula expressou confiança pública em uma solução definitiva em poucos dias, esse tipo de coisa, tá? Tem todos esses tópicos. E eu vou explicar mais ou menos como é que ele monta isso. Mas, para falar a verdade, eu não tenho usado tanto essa parte dos relatórios. Eu tenho usado os artigos que a gente vem aqui. E vocês podem ver, esses são todos os artigos que ele juntou para nós. E daí, por exemplo, tem essa aqui da Folha de São Paulo, que está falando sobre a chacina que aconteceu no Rio de Janeiro. E daí ele disse, né, que a importância disso aqui é 7 de 10. E daí tem aqui um resumo da notícia, temos aqui um link para notícia original e provavelmente essa notícia aqui deve ter entrado no último resumo, se não entrou no último de ontem, que é o que eu estava mostrando para vocês, ele entraria no de hoje.
Ok, mas como é que a gente usa esse projeto? E daí eu vou fazer um tutorialzinho de como vocês instalam e usam ele, e daí eu vou explicar um pouquinho como é que ele funciona, porque ele é um projeto que usa o DeepSeek, mas poderia ser qualquer modelo de linguagem para fazer o resumo e para fazer a categorização dessas notícias e depois para fazer a clusterização dessas notícias em assuntos parecidos e depois para pegar essas clusters e gerar o relatório naquele formato que eu estou mostrando para vocês. E eu já vou avisar, esse projeto ele não é a coisa mais fácil para iniciantes fazer, tu precisa usar a linha de comando, tu precisa, né, editar alguns arquivos de texto, ele não tem uma interface toda pronta, um exe que você vai rodar e vai ter tudo funcionando. Poderia ter no futuro e tal, mas ele foi feito basicamente para eu conseguir usar e eu conseguir organizar as coisas que eu estou interessado. Então, enfim, eu não me preocupei muito com isso, mas o projeto está aberto, vocês podem olhar, vocês podem usar. Quem quiser tentar fazer uma coisa mais amigável ao usuário, tá pronto aí para vocês, beleza? Então, assim, a primeira coisa que eu vou fazer é baixar o código do GitHub para o meu computador, usando um git clone. Baixei o código. Aí nós vamos ir aqui para a pasta e vocês vão ver que tem as instruções no README para vocês poderem seguir depois. Nós vamos criar um venv do Python para a gente instalar as bibliotecas localmente. A gente cria um venv na pasta venv, aí a gente precisa usar o source, o comando, né, para a gente ativar o ambiente. Aí ele vai deixar esse parênteses venv aqui, nós estamos no nosso virtual environment, tudo que a gente instalar vai ficar confinado a essa pastinha aqui. Daí a gente só precisa instalar os requerimentos que estão no arquivo requirements, né, as dependências do projeto. Enfim, acabou de rodar, né, o nosso pip install -r requirements, está instaladas as dependências. E aí a única coisa que a gente precisa fazer é que a gente vai precisar editar, né, na realidade a gente vai pegar esse arquivo .env.example e daí a gente vai modificar para colocar as chaves que a gente precisa do ambiente e onde é que está o nosso banco de dados, beleza? Vou agradecer ao camarada que eu falei da última vez que eu expliquei o projeto que eu estava precisando refatorar e botar um banco de dados melhor porque o SQLite estava muito lento, né? Porque o meu já está com 45 mil arquivos dentro do que eu estou usando aqui no dia a dia. Tava ficando lento. E daí um camarada, né, foi lá, refatorou e mandou uma contribuição para a gente poder usar Postgres. Então agora a gente tem duas opções. A gente pode, na realidade, usar todos os bancos de dados, porque está usando o SQL Alchemy. Mas a gente tem a opção de usar Postgres, daí vocês têm que hospedar um banco Postgres em algum lugar, rodar ele com Docker no PC de vocês. Se vocês têm um banco externo, alguma coisa assim, vocês botariam a URL aqui. Eu não vou explicar isso porque é um pouco mais demorado e difícil. A opção de baixo, que vocês comentam aqui essa primeira linha e roda a opção de baixo, vocês podem dar uma URL SQLite // e daí o endereço, né? E daí esse daqui é o banco de dados antigo que eu usava o nome do arquivo, que é o meridian.db. Então, enfim, se vocês deixarem essa segunda linha, ele vai usar SQLite ainda, vai criar um arquivo com o banco de dados de vocês. É a maneira mais fácil de fazer o setup, funciona na hora e tal. Então, se vocês quiserem começar a testar, eu recomendo esse. E depois, quando vocês quiserem botar mais coisas, né, recomendo que vocês façam com o PostgreSQL. Tem um arquivo para fazer a migração dos arquivos também, que o camarada que fez a pull request proveu pra gente. Então, muito obrigado de novo por isso. E daí aqui embaixo a gente tem as nossas chaves de IA, tá, que a gente precisa usar. Tecnicamente, as duas que vocês precisam, tá, é essa aqui, que é a DeepSeek API Key e a Embedding API Key. Essas outras aqui devem ter aparecido porque quando o código, o modelo estava documentando a coisa, ele achou que precisava de uma chave da OpenAI e ele achou que ele precisava de uma chave da Together API, que é uma outra coisa que eu uso também para prover IA, mas basicamente a gente precisa de uma chave do DeepSeek para ele fazer a sumarização, o processamento, e a gente precisa de uma chave de embedding que vai nos ajudar a fazer como se fosse o RAG, que é o que vai fazer o modelo conseguir usar os textos para influenciar as coisas que ele está gerando. E daí já fica a dica para vocês, eu escrevi DeepSeek API aqui, mas vocês podem usar uma chave da OpenAI, vocês só precisam adaptar um pouquinho o código, talvez a gente pudesse configurar isso melhor, que é basicamente o DeepSeek e vários outros provedores, né, de API para modelos de linguagem, eles são compatíveis com exatamente as mesmas chamadas da OpenAI, então vocês podem usar, se vocês quiserem, o ChatGPT 5 ou o 4.0 Mini, todas essas coisas, mas eu gosto do DeepSeek porque para manipulação de texto, ele é muito bom, muito eficiente e é muito barato. Ele realmente é muito barato. Eu tô rodando há vários meses isso aqui e eu não devo ter gastado mais do que R$100.
enfim, 45 mil artigos processados, várias coisas que deram erro processando de novo quando eu estava testando, várias coisas e assim, gastou bem menos que isso, tá? E claro, tem modelos baratos também de outros, tem modelos eficientes, então usem o que vocês quiserem. E daí vocês também têm que botar a chave secreta do Flask, que é basicamente a chave que vai usar para encriptar a sessão. Então, quando vocês estiverem rodando em produção e não apenas no computador de vocês para brincadeira, vocês têm que botar de preferência um valor aqui secreto, né? E o ambiente também de desenvolvimento ou produção, eu só tenho usado ele localmente em desenvolvimento, né? Então eu não mexo nessas opções geralmente. O que acontece na prática para ele transformar os artigos naquele formato lá que eu falei para vocês? Tem esse arquivo aqui que eu não vou ler ele inteiro, eu só vou mostrar ele para vocês, que é o Run Briefing. E esse arquivo aqui, a ideia é que a gente pode rodar ele uma vez ou a gente botar, né, um cron job, ou seja, fazer ele rodar todos os dias ou a cada X dias. E ele vai fazer o processo de buscar os artigos, sumarizar os artigos, ranquear a importância dos artigos e fazer os briefings. E na realidade isso funciona chamando algumas funções aqui que eu não vou abrir muito para vocês porque é um pouco complicado, mas eu vou mostrar os parâmetros de execução do programinha que a gente tem aqui que vão nos ajudar o que a gente pode fazer. Na realidade eu vou mostrar na interface do GitHub aqui. Basicamente a gente vai rodar esse script, a gente vai fazer menos feed, a gente vai ter feeds diferentes das notícias que a gente presta atenção. Então no exemplo eu coloquei um feed que eu chamo de Tech, que é a tecnologia, e um feed que eu chamo de Brasil, que são as notícias do Brasil, tá? E daí a gente vai rodar Run Briefing e a gente vai dizer feed do Brasil, e daí ele vai fazer para as notícias do Brasil. Se a gente roda sem nenhum parâmetro, ele só vai fazer todos os processos, ele vai buscar todas as notícias, sumarizar, ranquear e fazer um relatório pra gente. Mas a gente pode rodar em estágios, tá? Então a gente pode rodar só Scrape Articles, que ele vai buscar os artigos dos sites. A gente pode rodar Process Articles, que ele vai fazer a sumarização de todos os artigos que ainda não tem a sumarização. A gente pode fazer Rate Articles, que ele vai fazer a avaliação de importância de todos os artigos que ainda não tem nenhuma avaliação de importância. E o Generate Brief, ele só vai pegar os artigos das últimas X horas, isso é configurável, eu vou mostrar para vocês, e vai fazer um brief, tá? E o "-all é a mesma coisa que rodar sem parâmetros, ele só vai rodar para todos. Se vocês não botarem feed, ele vai fazer de um feed que se chama default também, que é o feed que eu coloquei ali como sendo o padrão para vocês, tá? E daqui embaixo tem alguns exemplos de como é que ele roda isso. Como é que ele faz isso mais ou menos, tá, pessoal? Para isso eu vou mostrar um arquivo de configuração para vocês. A gente tem um arquivo de configuração base, que não é o que eu vou mostrar para vocês, que ele tem os valores padrão, e daí a gente tem um arquivo aqui que se chama feeds, né, que é os agregadores de notícias, e eu vou ir para o arquivo Brasil. E daí nesse arquivo aqui a gente tem algumas configurações que a gente vai colocar para informar o que a gente vai estar monitorando, tá? Então essa variável RSS feeds, ela é um array, né, uma lista de sites que são feeds RSS, que são agregadores de notícia. A maioria dos sites de notícia permite vocês receberem feeds, e o melhor disso é que nesses feeds, geralmente, a gente pode fazer o scraping, pode buscar notícias com softwares que nem esses que a gente está usando. Vários softwares te bloqueiam, tá? Então, por exemplo, eu sei que tem um que é o The Hacker News, que ele basicamente bloqueia todo tipo de scraping, ele não deixa tu copiar os arquivos, mas, por exemplo, o 404 Media, que é um site que eu sigo, e eles gostam de deixar as notícias uma semana abertas e daí depois elas ficam só para assinantes, é muito bom porque eles deixam a gente buscar as notícias, daí eu guardo elas no meu software, faço o resumo, categorizo, e às vezes se eu for ler uma semana depois as notícias estão lá, tá? Então é bem útil. Então vocês precisam primeiro dessa lista de feeds RSS. Uma coisa que é interessante é que, por exemplo, eu tenho esse site aqui, o site Alma Preta, né, que é um blog que está falando só sobre questões raciais no Brasil. Eles não têm um feed RSS, mas daí eu usei uma aplicação que é esse rss.app, que tu pode dar um site num formato de blog e ele meio que tenta fazer um feed RSS para ti. Tu pode fazer isso com tweets, tu pode fazer isso com notificações de alguma aplicação, então qualquer coisa que vocês têm que é apresentado num formato de RSS, vocês podem usar para esse sistema consumir. Eu não tenho usado muito isso, mas é bem útil. E daí, sei lá, essa aqui é uma lista exemplo de vários sites que eu quero monitorar notícias. Na realidade, eu recomendaria vocês usarem menos, tá? Porque é meio demorado usar sites demais, mas comecem assim. E daí a gente tem algumas coisas importantes, tá? A primeira coisa que a gente tem é o prompt que vai fazer o resumo do artigo. Então, literalmente, tá? O nosso software vai pegar e vai colocar o conteúdo do artigo e vai dizer assim,
Resuma os pontos principais dessa notícia objetivamente em 2 a 4 frases. Identifique os principais tópicos abordados e daí ali tem uma variável, tá vendo? Article Content, ele vai jogar o conteúdo do artigo e no final eu ainda boto respondo em português brasileiro porque o DeepSeek às vezes ele resolvia responder em inglês. Ele preferia, ou se depende do motivo, ele preferia responder em inglês. A mesma coisa, talvez vocês possam, quando vocês estão tratando com artigos em inglês, se vocês querem que ele responda em português, ou se vocês querem que ele responda mesmo em inglês, assim, eu tendo a fazer a minha newsletter de tecnologia, que é muita coisa em inglês, responder em inglês, porque eu acho que a qualidade fica um pouco melhor, se perde menos coisa na tradução, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? Então, o que é legal é que ele vai sumarizar baseado nisso. Se eu quisesse ter botado, 3 a 5 frases, ou preste atenção num assunto específico e dê mais ênfase para esse assunto específico, poderia fazer todo esse tipo de coisa, mas eu pedi para resumir os pontos principais, tá? Aí, depois a gente precisa saber, ok, será que essas notícias elas são mais importantes? E isso me permite fazer uma coisa que eu estava mostrando aqui para vocês, que é, por exemplo, vir aqui nos filtros de data, botar que eu quero o que foi publicado ontem e daí botar o score de impacto para ordenar por ordem. E daí ele bota a questão do Rio de Janeiro como o impacto 8 aqui e essa notícia que veio do Opera Mundi, é que ele configurou como sendo a mais impactante, a mais importante para ler. E daí depois vocês podem ver que é tudo sobre a situação que está acontecendo no Rio de Janeiro nos últimos dias. Vou colocar no últimos 30 dias. E daí ordenando por impacto. E daí é engraçado isso, porque a Folha de São Paulo, ó, impacto 10, eu acho que eu nunca tinha visto o impacto 10, tá? Entenda a origem do Estado Novo e a derrocada de Getúlio Vargas. Isso tecnicamente não é uma notícia. Isso então é um problema da maneira como eu tô fazendo scraping dos dados, porque eles fizeram um artigo relembrando, né, a história do Brasil, e daí ele disse assim, pô, isso aqui é muito importante, isso aqui é a nota 10, tá ligado? Aí já começa aqui a nota 8, as coisas estão acontecendo no Rio de Janeiro. Então, esse impacto é uma coisa que eu notei, tá? Porque que eu resolvi colocar isso. Quando eu tava lendo os artigos sobre tecnologia, principalmente a Wired, tinha artigos super bons, e daí do nada ele tinha uns artigos completamente inúteis fazendo propaganda de um produto. Inclusive é muito engraçado, deixa eu ver se eu acho um aqui pra mostrar pra vocês. Essa notícia é horrível, tá? Que é, olha só, I'm googly-eyed for the Walton Goggins Google Glasses. Essa porra dessa matéria tá falando sobre aquele ator do Fallout, baita ator, né, que faz o cowboy zumbi radioativo lá no Fallout. Mas enfim, ele tem um merchan do Google Glasses e tal. E daí eu tava, cara, que porra essa notícia, tá ligado? Às vezes ele literalmente fala assim, ó, isso aqui é uma propaganda, não tem nenhuma notícia na sumarização. E daí eu percebi que só ficar lendo e procurando as notícias e deixando elas entrarem nos briefings tava fazendo eu perder muito tempo. E daí eu pensei, ok, eu preciso de alguma coisa que diga que artigo é mais importante que o outro, né? E daí eu faço isso também usando uma LLM, porque é isso que as LLMs são muito boas, né? Manipular e avaliar texto. Então eu fiz esse prompt aqui que é basicamente assim, ó. Analise o resumo da notícia a seguir e estime seu impacto no contexto brasileiro. Considere fatores como noticiabilidade, relevância para o público brasileiro, abrangência geográfica, local, regional ou nacional, número de pessoas afetadas, gravidade e potenciais consequências a longo prazo para o Brasil. Seja extremamente crítico e conservador ao atribuir pontuações. Pontuações mais altas devem refletir eventos verdadeiramente excepcionais ou raros dentro da realidade brasileira. E daí ele ainda fala aqui, ó, 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7 a 8, 9 a 10 com exemplos. E vocês notam que assim, eu refinei muito esse prompt aqui até ele chegar no resultado que ele tava e ainda não tá super legal, porque às vezes ele avalia muito bem uma coisa que tecnicamente não é notícia, como por exemplo aquele caso ali do Getúlio Vargas, ou às vezes realmente a notícia parece importante e a avaliação tá baixa, mas a ideia é que eu não queria que tudo fosse muito importante, nem que tudo fosse pouco importante, eu queria que ele fizesse uma boa distribuição para as coisas poderem ser ranqueadas. E qual é a graça disso? Vocês podem mudar isso aqui também, baseado para feeds de notícias diferentes que vocês tenham. Então vocês estão notando que esse arquivo de configuração aqui, vocês podem criar um novo, eu já vou mostrar para vocês como é que faria. E vocês podem mudar todos os prompts para que ele avalie de uma maneira diferente o que vai estar saindo. E daí tem duas coisas extras, tá? Tem esse análise de cluster, que é que depois que a gente faz a clusterização com os embeddings, eu não vou explicar nem mostrar isso para vocês, mas o código tá no Run Briefing lá e tá relativamente legível. A gente vai juntar artigos que são relacionados, que têm palavras relacionadas, e daí a gente vai dar essas listas de artigos para o modelo e perguntar qual é o tópico principal dessa lista, tá? E daí a gente vai juntar eles
em artigos parecidos e dá o tópico parecido de cada uma dessas listas, e depois no próximo passo, que é a síntese, você diz assim, você é um assistente de inteligência artificial e você está escrevendo um briefing diário nesse estilo aqui, você vai fazer ele em Markdown, porque daí isso é uma coisa que ele vai ficar com a formatação bonitinha lá, sintetize as notícias, e daí ele fale dos temas abrangentes, fala não sei o que, vocês podem mudar esse prompt também, porque isso aqui é o formato do briefing que ele vai fazer para vocês, e daí ele coloca os clusters de notícias com os assuntos para ele fazer. Provavelmente alguma coisa aqui, ou algum processo junto que a gente poderia fazer aqui, programar alguma coisa em Python, é onde a gente poderia fazer ele nos sugerir exatamente da onde que veio as coisas que ele está referenciando, ele poderia nos linkar com os artigos no banco de dados, dá para fazer isso aqui ficar muito melhor. Mas esse processo inteiro aqui que a gente fez, ele vai nos gerar os resumos, o impacto e depois um briefing, né, juntando todos eles juntos para a gente ler, mas que nem eu disse, eu não tenho lido tanto briefing. Como é que eu tenho feito? Eu abro as notícias, vejo as notícias do último dia de cada um dos feeds de notícias que eu tenho, vejo o que teve mais impacto e vou separando para eu ler e fazer mais coisa. Tem várias coisas diferentes que a gente podia fazer aqui. E agora que eu já mostrei mais ou menos como funciona, eu vou mostrar na prática, tá? Eu vou criar um feed novo para vocês e eu vou rodar esse feed para ele fazer um banco de dados povoado com essas coisas, tá? Então assim, não se esqueçam, vocês têm que criar um arquivo .env aqui dentro, tá? Que não existe ainda no meu repositório, que vai ter os conteúdos desse arquivo env-example, tá? Eu vou fazer ele com o SQLite, e daí aqui vocês vão ter que botar a chave do DeepSeek, aí vocês vão ter que botar uma chave de embedding, tá? E daí eu recomendo para vocês, eu vou botar os links ali nos comentários do site que eu uso para API de embedding, porque o DeepSeek não tem por enquanto, mas é extremamente barato, eu não gastei nem $1 fazendo embedding aqui, porque é uma coisa muito pouco intensiva que essa aplicação precisa, e daí a chave do DeepSeek de vocês vai fazer a sumarização e as outras coisas, tá? Então vocês vão criar um arquivo .env com os conteúdos disso que estão aí, não vou mostrar o meu .env porque tem as minhas chaves privadas aqui, e daí o que eu vou fazer agora, eu vou começar de um arquivo feeds, como por exemplo o Brasil, e eu vou copiar ele para a pasta feeds aqui e vou chamar um arquivo teclas. E o que a gente vai fazer? A gente vai editar para puxar notícias de dois lugares, para puxar notícias dos roteiros do Teclas, então a gente tem um RSS lá nos roteiros do Teclas, e a gente vai também puxar o RSS do tecnologiaclasse.com.br, que tem os artigos, né, que o Pequi escreve com alguns temas dos vídeos e explorando um pouquinho melhor no formato de blog, né. Então a gente vai usar esses dois feeds RSS como fontes de textos para serem puxados para dentro da nossa aplicação. O primeiro é o tecnologiaclasse.br/feed, tá? Então a gente vai pegar esse endereço aqui e vamos colocar ali. E o segundo é o teclas.soberano.tv/rss.xml. Tá aqui, esses são os roteiros. Esse aqui, ele tá um pouco mais desengonçado, desorganizado, mas vocês vão ver que vai funcionar. Aí eu coloco esses dois aqui, aí assim, tecnicamente a gente poderia mudar a maneira como ele sumariza os artigos, a gente poderia mudar como é que ele analisa o impacto, porque já que, enfim, a gente está falando de tecnologia, talvez a gente fosse fazer qual é a importância disso para a tecnologia do Brasil, qual é a importância disso para a política do Brasil, alguma coisa. A gente poderia criar prompts totalmente diferentes, vocês têm que experimentar um pouco com isso. Mas eu não vou mudar nada, tá? Eu só vou deixar do jeito que tá, e daí ele vai agora puxar os artigos dali. Como é que eu faço isso, tá? Eu já estou no meu virtualenv do Python. Eu vou rodar aqui, ó, Python 3 runbriefing.py --feed para ele fazer tudo, né? Só que eu vou botar teclas, tá? Então não vou botar nenhuma opção extra, vou pedir para ele fazer todos os passos e daí eu rodo aqui. E daí vocês podem ver que ele começou a baixar todos os artigos lá do teclas.soberano.tv. Ele vai começar a baixar todos os artigos depois do tecnologiaclasse.com.br, e quando ele acabar, ele vai fazer todos os passos pra gente, tá? Eu vou só cortar aqui pra gente já chegar até o final, porque ele vai ficar alguns minutos fazendo isso. E daí depois que ele finalizou de rodar, demorou uns bons minutinhos aqui, porque depois ele ainda tem que chamar o DeepSeek várias vezes, pegar o retorno e tal, e tinha 150 e poucos artigos. Aí nós vamos rodar aqui Python 3 e app.py, e isso vai rodar a interface web. Vocês, que nem eu disse, vocês podem deixar essa interface web sempre rodando em algum lugar no computador de vocês. Vocês podem configurar talvez para ela abrir quando vocês ligam o computador de vocês e ficar rodando esse servidor.
E vocês podem botar um cron job, né, para ele rodar todo dia ou a cada tantos dias para buscar e montar as coisas. Mas a gente roda o servidor. E agora, né, no nosso localhost 5000, que é a porta, a gente tem, ele começa na parte dos briefings. A gente tem um briefing aqui falando briefing de inteligência categoria teclas. Eu não mandei ele fazer essa categoria teclas. E daí ele fez aqui temas críticos e abrangentes, confronto entre soberania nacional e plataformas globais, regulamentação da IA com fronteira estratégica, vulnerabilidades sistêmicas em infraestrutura digital, transformação estrutural do mercado de trabalho. Ele deve ter pegado vários dos roteiros que eu fiz para entender isso. Ele está falando aqui segurança digital e falhas em plataformas, regulamentação da inteligência artificial, tensão regulatória com a plataforma X, enfim, aqui como ele fez de todos os roteiros que já aconteceu, ele provavelmente achou mais importante falar sobre o Xandão bloqueando o X, impacto sistêmico da IA e transformação digital, críticas estruturais ao modelo tecnológico dominante. Olha só, falou da merdificação aqui. Então é interessante, só que daí o que aconteceu com os artigos, tá? Olha só, tem esse aqui, Roteiros, Tecnologia e Classe, Reflexões sobre a Merdificação, um vídeo que saiu alguns dias atrás. Ele achou que era 5 de importância. Eu acho que tudo aqui vai ter uma importância meio baixa, se eu botar aqui score de impacto. Tem algumas que são mais altas. Porque são as lives que falam do Brasil, tá? Fala sobre o X, o Elon Musk no Brasil. Porque o prompt que eu disse que a importância que ele deveria dar, a relevância é a política do Brasil, né? O que tem menos relevância aqui? Instalando o DeepSeek localmente. Inclusive ele falhou em processar e se instalar o DeepSeek localmente, provavelmente porque isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês. O DeepSeek teve alguns artigos desses 45 mil, teve tipo uns 3, 4 que ele disse, isso aqui tem conteúdo perigoso e eu não posso processar isso. Da mesma maneira que alguns modelos da OpenAI, por exemplo, diriam, isso aqui é um assunto perigoso e eu não posso falar. Teve alguns, tá? E eu acho que esse que eu tô falando sobre o DeepSeek, por quê? Porque eu devo ter dito assim, essas são as coisas que o DeepSeek não pode falar. Tem alguma coisa sobre Taiwan, sobre a praça de Tiananmen. Eu acho que é por isso que deu esse erro. É interessante vocês olharem isso. E daí também fica a dica. Se vocês quiserem usar outro modelo para processar as coisas, se vocês quiserem usar um modelo rodando localmente na máquina de vocês, dá para fazer. Só precisam ter uma chave e um local para buscar a API que funcione com a bibliotequinha do Python. Inclusive a bibliotequinha que se chama OpenAI no Python. É a mesma interface da OpenAI. Aprender Rust é 1, Cookie Clicker é 1, daí você me mata, DeepSeek. O Cookie Clicker é 1 para você, o que é a revolução dos clipes, está correto ele achar que é 1. Enfim, todas as coisas mais técnicas, por causa que eu pedi relevância do Brasil, relevância política e tal, ele tá botando 1, então faz sentido. Mas enfim, daí a gente pode dar uma olhada, vamos voltar para o impacto de score mais importante. O que ele fez foi o resumo aqui das coisas, tópicos principais, relações Estados Unidos-Brasil e guerra comercial, anúncio das tarifas, política e diplomacia crítica dos Estados Unidos ao tratamento judicial do ex-presidente Bolsonaro e a suposta censura do STF, inteligência artificial e viés, problemas com a IA Grok do X gerando conteúdo de ódio antissemita. Isso aqui foi a live do dia 11 de julho. Mas enfim, pessoal, isso aqui foi só um resuminho de como eu tenho usado, né, e um pequeno tutorial de como usar essa ferramenta. Eu mostrei para vocês como é que ela funciona mais ou menos, o que vocês precisam fazer para configurar, daí como vocês podem criar um arquivo com os próprios feeds de notícias que vocês querem acompanhar e como, né, vocês podem rodar ele todo dia e fazer funcionar. Tem mais documentação no GitHub. Eu sei que eu devo ter esquecido alguma coisa, porque eu falei meio de cabeça aqui como é que eu tenho usado esse projeto, né? Mas deixem nos comentários dúvidas se vocês usarem, modificarem algo, quiserem fazer alguma contribuição, né? Por favor, contribuam lá. Agradeço de novo ao camarada Common Programmer, o nick dele, que fez a integração com o Postgres, porque me ajudou bastante. Mas é isso aí. Usem essa ferramenta, me digam como vocês estão fazendo uso disso, né? Qualquer coisa, deixa um comentário e a gente se vê na próxima. Falou!